Pessoal, tudo bem? Né? Estou fazendo essa gravação, então, de forma complementar da nossa discussão sobre revestimentos. Né? Lembrando que no nosso último encontro, a gente dedicou energia para falar sobre os revestimentos de forma genérica e depois sobre os revestimentos argamassados. Aqueles que vão usar argamassas cimento e areia ou argamassas mistas com cal. E a gente foi falando um pouquinho sobre o chapisco, as características do chapisco, procedimentos de aplicação, o emboço, o procedimento executivo do emboço, né? E as características dessa camada, o reboco, o procedimento executivo e as características do reboco. Né? Foi isso que a gente parou na nossa última aula. Então a gente vai continuar falando sobre os revestimentos e vamos aprofundar um pouquinho mais a discussão no encontro da aula de hoje. Bem? Então, bom, veja, o que eu quero no final das contas, né, é que quando eu coloque todas essas camadas, o chapisco, o emboço e o reboco, né, eles fiquem planos, certo? Que eles fiquem perfeitamente alinhados. Inclusive, tem 2 vídeos que eu coloquei para vocês no Moodle que falam um pouquinho sobre isso. Agora, como é que eu vou fazer para que essa argamassa me gere uma parede perfeitamente alinhada? A gente faz uma técnica chamada taliscamento e mestra. O que isso é? Né? Na verdade é o seguinte, eu vou criar referências, né, que elas estarão perfeitamente alinhadas, certo? Então eu vou colocá-las na parede, vou perceber se elas estão alinhadas. Nessas referências eu vou criar linhas que também vão fazer parte dessa referência. E aí quando eu colocar a argamassa sobre a parede, a espessura da parede não pode ser maior do que a espessura dessas referências. E para conferir se o meu revestimento está com espessura menor do que essas referências, eu vou fixar uma régua, pressionar uma régua nessas referências que estão rígidas e raspar o revestimento. Tudo que for a camada em excesso, ela vai ser removida, né? Então, para executar esse processo de criar essas referências, a gente faz a execução do taliscamento e das mestras, né? Então, a talisca são plaquinhas que eu coloco na fachada, que elas vão determinar a espessura que o revestimento precisa ter, né? É como se eu tivesse aqui a parede, e aí eu colocasse uma plaquinha, né, cerâmica aqui, que representa dizendo, olha, o revestimento vai ser no máximo dessa espessura. Isso é uma talisca. Legal? Então, o taliscamento, gente, deve ser executado na segunda subida dos balancis, ou seja, eu vou subir primeiro a fachada, chapiscando. Depois eu vou subir taliscando. Depois eu vou subir emboçando. Depois eu vou subir rebocando. E aí eu vou descer pintando. Então, a última descida a gente faz com pintura, né? Para a gente perceber se isso está alinhado, né, eu tenho que colocar um prumo, né? Então, na verdade, imagine o seguinte, que aqui eu tenho um prédio, eu faço a talisca aqui, eu desço um prumo que pega o prédio todo. Aí eu consigo perceber a distância que a parede está dessa linha, certo? Bom, é claro que vai ser variável, mas o importante é, bom, da linha eu coloco uma referência, por exemplo, que é 2 centímetros. Aí eu sei que sempre eu vou nivelar a fachada a partir de uma referência, tá certo? A talisca ela é feita com caco cerâmico, né? Um pedaço de peça cerâmica que depois pode ser removido para a execução da mestra, tá bem? Bom, pessoal, então nessa fotografia a gente consegue ver de forma panorâmica as taliscas e o arame de referência. Então, veja, estou esticando um arame lá de cima até embaixo no edifício, eu meço a distância que o arame está da fachada. É claro que ele vai variar porque a fachada pode estar irregular. Mas aí eu crio o seguinte, olha, eu quero uma distância sempre fixa entre o arame e esta referência, que é a talisca. Então, eu vou conseguir criar referências fixas na fachada do prédio. Legal? Bom, procedimento de execução de taliscas. Primeiro a gente faz a colocação desses tacos ou taliscas, que são pequenas peças de madeira ou ladrilhos cerâmicos colocados sobre a superfície a ser revestida, que servirá como referência para o acabamento, né? Usa-se para fixar os tacos a mesma argamassa que vai ser utilizada no emboço. Os tacos devem ser aprumados e nivelados nas distâncias indicadas, né, na figura que a gente viu anteriormente, né? Redobrando o cuidado, gente, em relação ao alinhamento que se encontram os registros, tomadas de água, caixas de interruptores e tomadas elétricas, senão a tomada elétrica às vezes fica muito funda. Depois você vai colocar a tampinha, não fica bom. Então você tem que tomar um pouco de cuidado com essas espessuras, né?
para que você tenha uma convergência interessante para os demais sistemas construtivos, né? E se é necessário, você faz ajustes para poder ter um plano de acabamento. Depois a gente liga esses cacos cerâmicos, aquelas bolotinhas que a gente viu na figura anterior, por uma faixa de argamassa rígida, né? Depois que as taliscas estiverem consolidadas, ou seja, 2 dias depois aproximadamente, né? Eu preencho então esse espaço entre as taliscas por uma argamassa, que vai ser a mesma argamassa do emboço, né? E aí eu vou perceber se ela está firme, coesa e alinhada. A de cima com a de baixo, através de uma régua, a do lado e a do outro também, elas estão alinhadas por réguas, certo? E é estas mestras que vão servir de guias para a execução do revestimento. Pois bem, né? Então aqui, gente, eu tenho a inserção das taliscas, né? Então eu coloco uma argamassa por cima do chapisco e coloco aquele caco cerâmico, ou peça cerâmica, né? Geralmente você faz uma a 30 centímetros da parede, a outra você faz geralmente a 40 centímetros da parede. Quando eu for ligar o centro de uma talisca na outra parede perpendicular, essa distância tem que ser 50 centímetros, para que a gente tenha ortogonalidade. Legal? Geralmente a distância entre as taliscas não é superior a 2 metros, mas também nunca inferior a 1 metro. Também ela está distante do piso, próximo de 30 centímetros. Legal? E a espessura dela vai ser a espessura que você quer para o seu emboço, tá bom? Ótimo, né? Então, depois que eu faço as taliscas, eu coloco uma camada de argamassa entre elas, né? Que é a mestra, que ela também vai enrijecer com a espessura da parede acabada, né? Então eu coloco uma quantidade de argamassa, pego aquele caco cerâmico e comprimo ele na parede para que ele se torne a talisca. Legal? Sempre testo, gente, eu quero medir, olha, se a distância que tem entre essa talisca e essa, quando eu faço a talisca nesse ponto e nesse ponto, seja igual, para que o quarto, o ambiente, não esteja se fechando, tá bom? Aí eu vou perceber se a de cima está alinhada com a de baixo por uma régua e com um prumo, tá certo? Então eu coloco a régua e coloco um prumo nessa régua para perceber se a talisca de cima está aprumada com a talisca de baixo. Bom, legal. Talisca está feita, mestra está feita, a gente pode começar a fazer o emboço, né? O emboço também se começa com a segunda subida do balancinho para emboços com mais de uma cheia, né? O que é uma cheia? Veja, a espessura máxima recomendada para emboço é 3 centímetros. Se eu tenho que fazer mais do que 3 centímetros, eu faço camadas de 3 centímetros. Cada camada de 3 centímetros é uma cheia. Então, se eventualmente eu tenho que regularizar, por exemplo, 5 centímetros, eu vou subir, emboçando com 3 centímetros, legal? E depois eu vou descer, emboçando com os outros 2 centímetros, para que depois eu só suba rebocando, né, e desça pintando, tá bom? Para a execução do emboço, gente, é necessário ter corrido um tempo mínimo de carência entre o chapisco e a aplicação do emboço de pelo menos 3 dias, né? Para que dê tempo da argamassa de chapisco ganhar resistência, né? Preferencialmente, gente, todos os elementos embutidos na parede já tenham sido executados, como instalações hidráulicas, elétricas, porque depois você tem que cortar depois do emboço, né? O que é ruim, legal? Também, antes de iniciar o emboço, gente, é conveniente também remover poeira, né? Sujeira, gordura que esteja na superfície, legal? Então, bom, fiz a talisca, fiz a mestra, eu vou começar a lançar essas argamassas que vão compor o emboço, que é para ganhar volume, né? Que é para ganhar espessura, tá certo? Gente, se ele tiver mais do que 2 ou 3 centímetros, eu tenho que fazer mais cheias, mais camadas. E o intervalo entre execução de camadas, pelo menos 16 horas. Né? Então, primeiro o operário espalha a argamassa, né, na parede toda. Na primeira cheia, de qualquer forma, isso depois só comprime. Na última cheia, que ele deixa isso mais plano. Legal? Depois que ele está na última camada, né, ele lança essa argamassa e aí ele vem sarrafiando de baixo para cima, da esquerda para a direita. Então, ele vem subindo o sarrafo nessa forma. Né? Então, ele sobe e vai deslizando horizontalmente, para que a argamassa puxe, para que eu comprima a argamassa no substrato e eu consiga fazer com que parte do endurecimento da argamassa se dê no poro do substrato. Legal? Bom, se o emboço tem mais do que 3 centímetros, gente, cuidado, porque o revestimento pode ficar muito pesado, então tem que ter muito cuidado com a aderência, tem que ter argamassas mais aderentes.
Se o emboço tem mais do que 3 centímetros, ele pode ter dificuldade de puxar, que é o substrato ancorando a massa, né? Então, tem que dividir em mais camadas. Dificuldade de chapar é comprimir ele, para ele ficar plano. Então, eu tenho que ter um bom intervalo entre camadas para que eu consiga chapar uma camada na outra, comprimir uma camada na outra, né? Se eu tenho tendência de ter expansão, porque eu posso usar mais cimento para melhorar a aderência, eu tenho que ajudar esse revestimento a combater a retração, como telas, né? Então, eu posso colocar telas metálicas entre as camadas para melhorar a resistência à tração dos revestimentos argamassados. Então, aqui, ó, veja, eu tenho o chapisco, eu estou fazendo a primeira cheia do emboço, tá vendo? Ó? Quanto mais rugoso, melhor, porque depois vai vir mais outras camadas. Quanto mais rugoso, maior a aderência das próximas camadas na camada original. Ó, então, aqui eu tenho, olha, chapisco, primeira cheia do emboço, né? E aqui eu já estou fazendo, ó, segunda cheia do emboço para deixar a parede num sistema mais acabado e plano. Então, ó, chapisco, primeira cheia e segunda cheia. Percebe que a primeira cheia já está aqui enrijecida, endurecida, né? E rugosa, certo? Claro que eu tenho mais cheias, gente, quando eu tenho que completar muito espaço, é claro que eu aumento carga, é claro que eu aumento custo nesse regime, né? Então, emboços com mais do que 3 centímetros, você divide em cheias de 3 centímetros. O intervalo entre as cheias, pelo menos de 16 horas. A mescla deverá ser executada na última cheia, tá certo? Para emboços com mais que 5 centímetros, a penúltima cheia sempre é entelada, para evitar esforços de retração. Tá? Recomendações gerais para o emboço, né? Sarrafear a argamassa, gente, no ponto de sarrafeamento. Lembra que a gente fez mostrei na última aula que é o teste, que você tem que pressionar a argamassa e o seu dedo não pode sair sujo de argamassa? Porque se o seu dedo sair sujo de argamassa, na hora que você coloca a régua para sarrafear o emboço, a argamassa vai ficar grudada na régua, o que não é bom, né? Para desempenar o revestimento, gente, tem que observar o ponto de desempenho também, porque se a argamassa está muito mole, na hora que você coloca a desempenadeira, ela empurra o revestimento, né? E aí você tem uma deformação no revestimento. Tem que tomar bastante cuidado com isso, né? Não executa, gente, o desempenho antes da argamassa puxar, ou seja, espera, né, a argamassa começar a ter o processo de cura, né, e de retração, puxar a argamassa sofrer retração. Porque senão você dá todo o acabamento, a argamassa sofre retração, fissura toda, né? Então você espera ela primeiro se deformar para depois dar, e por conta da retração, para depois dar o acabamento, né? Para emboço, gente, quando o emboço for base para pinturas texturizadas, cerâmica e reboco, usa desempenho de madeira no desempenho porque ele deixa uma camada mais rugosa, tá bom? Aqui, gente, eu tenho exemplos, ó, de fissuração de revestimentos, tá vendo? Por retração, tá? Então, veja, emboço, né? Eu aplico a argamassa de revestimento, olha a gente aplicando o emboço aqui, ó, chapisco e o operário aplicando o emboço, né? As taliscas aqui, tá vendo, ó? Ele vai aplicar a segunda camada e comprime essa argamassa na parede, né? Depois ele sarrafeia, né? Para chapar a argamassa. E depois ele desempena com desempena de madeira. Geralmente com a trincha ou com a brocha ele vai lançando água para fazer um taponamento, para fazer um ajuste melhor dessa argamassa de acabamento. Bom, eventualmente nos revestimentos argamassados são inseridos frisos, né, que são aberturas, né? Não confunda friso com junta. Junta, ela tem a função de separar as coisas objetivamente, né? Friso é um detalhe arquitetônico, né? É uma abertura arquitetônica. Pode ajudar, né, para evitar retração, na hora que você cria um ponto para a argamassa poder se deformar, mas frisos geralmente são mais arquitetônicos do que tudo. Legal? Bom, isso posto, né, os frisos eles têm que estar sempre alinhados e nivelados, eles sempre precisam estar indicados em locais de projeto. Friso tem no máximo 2 centímetros de espessura, ou metade da espessura do emboço, ele não chega até o bloco, tá? Ou o substrato, com o perfil definido pela ferramenta indicada para o mesmo. Você tem que ter uma ferramenta para você poder fazer friso. O recomendado, gente, é que a profundidade tenha pelo menos 40% da espessura do emboço, ou 2 centímetros, o valor especificado em projeto, né? Então, isso aqui é uma ferramenta para você poder fazer friso, por exemplo, tá? Ó, outra ferramenta para você poder fazer friso, tá vendo? Ó?
Então, aqui tem a argamassa, depois ele pega aquela régua, né, nivela com o friso anterior e faz o próximo friso para deixar ele sempre alinhado e nivelado. Né? Percebe? Ó? Execução do friso aqui, na última camada do embolso. Ó, chapisco, última camada do embolso, ele já está fazendo o friso. Né? Ó, percebe que o friso, ele só pega o embolso. Legal? Não chega até o substrato. Mais detalhes de frisos. Ó, mais detalhes de frisos aqui, ó, recém-feitos, tá vendo? Bom, eventualmente o friso, gente, como ele é um ponto que você reduz a área, ele pode ter problemas de trincar, de desplacar e etc. E, eventualmente, você pode reforçar o fundo do friso, a superfície do friso, com reforços metálicos ou telas. Né? Então, você pode colocar reforços metálicos nos locais previstos no projeto, deve estar afastada da base pelo menos 1 centímetro e nunca devem ser colocados alinhados em relação à posição dos frisos. Né? Então, eles sempre são perpendiculares aos frisos. Caso haja telas que interceptem os frisos, como por exemplo friso horizontal interceptado por tela vertical, a tela poderá ser contínua se, após a execução do friso, pelo menos 2 centímetros de corrimento fundo do friso. Porque veja, se a tela ela fica exposta, ela vai corroer, vai oxidar, vai gerar uma mancha de oxidação. Então ela fica 2 centímetros atrás do friso. Senão você tem que cortar a tela e depois continuar. Olha detalhes de tela aqui, tá vendo? Ó? Então, percebe que o friso ele vai estar aqui na horizontal, a tela está na vertical. É um reforço da argamassa. A junta, gente, ela já tem uma função mais importante do que o friso, porque o friso ele é só arquitetônico. A junta ela tem sempre alguma contribuição, ou estrutural ou funcional. Né? Também tem que ser alinhada, tem que ser nivelada, posicionada no local indicado do projeto, tem uma tolerância para posicionamento da junta de 2 centímetros ou espessura do embolso. Então, ela tem 2 centímetros, ela vence a espessura do embolso, né? E deve cortar toda a camada do embolso. Né? Então, a junta, gente, ela é uma abertura que vence o embolso e chega até o substrato. E essas juntas, elas precisam ser reforçadas. Então, você pode ter, por exemplo, né, um primer de resina acrílica com cimento. Então, é cola mais cimento, né? Para deixar isso estanque. Aí você pode colocar uma tela de poliéster, que é para resistir esforços de tração, legal? Aí você faz mais uma mão de resina acrílica com cimento, então você passa cimento com cola, coloca a tela, passa cimento com cola, para a tela ficar aderida, legal? Aí você pode colocar um tarugo de poliestireno, que é um elemento impermeabilizante, para impedir que entre a água e que ele se deforme. E depois você faz o selamento disso com mastique de poliuretano e depois você pode vir com o revestimento por cima. Aí a junta ela vai permitir a deformação e não vai trincar o revestimento. Legal? Aqui é um exemplo de junta. Ela passa todo o embolso e chega até o substrato, geralmente dimensionada. Né? Enquanto a espessura do friso é arquitetônica, a espessura da junta ela é dimensionada. A gente tem mais adiante, mais para frente, aulas só sobre juntas. A gente tem juntas de dilatação, né, que elas permitem a dilatação dos materiais. Né? As laterais têm arestas vivas, sem quebras e irregularidades. Nas próximas demais etapas, as juntas sempre são tratadas, que é o detalhe que eu te mostrei em alguns slides anteriores. Né? Então aqui, olha, lembra que eu passo aqui uma cola com cimento, coloco a tela de poliéster e depois por cima da tela de poliéster eu passo cola com cimento. Legal? Para que eu consiga absorver esses esforços de tração nesse ponto que foi tratado. Bom, o acabamento a gente viu que o sarrafiado ele é menos liso, mas ele é mais plano. O desempenado, né, ele é mais liso e menos plano. E o camurçado, que é feito com espuma, ele é menos plano e mais liso. Né? Então eu faço chapisco, coloco as taliscas, alinho a talisca de cima com a de baixo com o prumo, faço as mestras, alinho a mestra, vou preenchendo entre as mestras com o embolso, e depois eu vou sarrafiando o embolso, e depois eu desempenho o embolso. Legal? Nosso próximo tópico são revestimentos de gesso. Né? Gesso é um revestimento intrinsecamente interno, legal? Não é externo, tá? Usado para as paredes. O gesso é o sulfato de cálcio. Tá? Então, pessoal, né, o que é o nosso gesso?
O gesso é um aglomerante aéreo, né? É obtido da calcinação da gipsita, né? Então, é o sulfato de cálcio biidratado entre 100 e 180 graus Celsius. Então, na fabricação, o gesso já fica semi-hidratado, né? Então, eu tenho 2 sulfato de cálcio biidratado mais calor. Isso gera 2 sulfatos de cálcio parcialmente hidratado mais 3 partes de água, né? Então, o gesso, gente, ele absorve grande quantidade de calor, né? Então, ele é um material interessante porque ele é um isolante térmico importante, né? Por ele coberto, ou seja, 1,5 centímetros de gesso protege 15 minutos com uma estrutura contra o calor. 3 centímetros, 45 minutos, né? Com fogo em todas as fases. Então, ele é um excelente isolante acústico quando misturado também com fibras de madeira. Na fibra de madeira você tem que tomar um pouco de cuidado, porque a hidratação da lignina ela é complicado no caso da madeira. Tá? Mas o gesso, sulfato de cálcio, aglomerante aéreo, muito comum. Né? Bom, é um dos materiais mais antigos aplicados pelo homem em construção. Né? O emprego de gesso remonta desde o 8º milênio a.C., a realização de pisos e fabricação de recipientes. Né? O Brasil ele tem uma concentração importante de fabricação de gesso, que é o gesseiro do Araripe, em Pernambuco, fica na divisa entre o Ceará e Pernambuco, na Serra do Araripe, produz 94% da produção de gipsita do Brasil, quase 1,8 milhões de toneladas de minério por ano. Tá? O processo de fabricação de gesso, o processo de produção do gesso, você vai britar, você vai tirar lá o óxido de cálcio, né? ou o sulfato de cálcio da natureza, né? Vai britar e moer isso em moinhos de martelo, pancada, peneira, vai fazer o peneiramento da gipsita, né? Em peneiras vibratórias, vai colocar isso no forno para sofrer a calcinação, legal? Que é aquela perda de parte da água, tá? Aí você vai pulverizar, que vai moer isso em um pó bastante fino, vai estabilizar, que você vai colocar isso em silo, para que a umidade se estabilize, você tenha maior homogeneidade, e embala geralmente em sacos de 20 ou 40 quilos, ou em big bags de 1 tonelada. Né? E aí a gente pode fazer revestimentos verticais em gesso liso, né? O famoso gesso liso, o gesso aplicado sobre a parede, sarrafiado ou geralmente desempenado. Tá? É um revestimento monolítico, tá certo? Uso interno em áreas secas. Né? Então, não recomendo usar isso em banheiro, não recomendo usar isso em área úmida, porque quando exposto à umidade, já quando exposto a ar, o gesso pode se desagregar, porque ele é um aglomerante aéreo. Imagina quando exposto à água, ele vai se desagregar com facilidade. Né? E depois você pode colocar camadas de pintura quaisquer que sejam sobre o gesso. Bom, é uma superfície lisa, que geralmente ela tem que ser pequena, porque a resistência dela é bem menor do que a argamassa de cimento. Então, se ela for muito espessa, ela não suporta o seu próprio peso próprio. Então, as espessuras recomendadas são entre 5 a 10 milímetros, né? Que eu posso ter pasta ou argamassa de gesso endurecida. Legal? Pasta, gesso e água, argamassa, eu coloco outros componentes junto à pasta. Legal? Posso aplicar isso na parede, posso aplicar isso no teto e depois aplico a pintura. Boa parte das construtoras paulistanas fazem acabamento de suas paredes com gesso. Como ele tem menor resistência, menor plasticidade que o cimento ou que a argamassa de cimento, ele trinca com um pouco mais de facilidade. Então, historicamente, é um problema você colocar isso nos últimos pavimentos, tá? Porque os últimos pavimentos são os que sofrem maior deformação no prédio e, geralmente, se isso é feito de gesso, você vai ter problema. Então, algumas construtoras fazem quase todo o prédio com revestimento de gesso. No último, ele faz com argamassa de cimento e areia. Claro que as boas construtoras não tão boas, não estão nem aí. Vão lá e fazem gesso em tudo, isso pode ser um problema. Tá? O gesso a gente pode classificar de algumas formas. Né? Primeiro, enquanto material, a gente tem um revestimento de pasta de gesso, que é chamado de gesso liso, que é gesso e água. Tá bom. Ou revestimento de argamassa de gesso, que a gente mistura gesso, calcário em pó, cal, aditivos retardadores e incorporadores de ar. Né? Então, é um componente um pouquinho diferente, um pouquinho mais resistente do que simplesmente a pasta de gesso.
O gesso a gente pode aplicar ele desempenado sem talisca, que é mais barato, só que mais irregular, né? Ou sarrafiado, com talisca e mestra, que ele é mais plano, só que mais caro, né? Ou faço aplicação manual por projeção mecânica. Projeção mecânica, eu tenho um compressor que vai lançar gesso na parede, ou manual, eu pego uma desempenadeira e espalho o gesso na parede. Tudo bem? Por exemplo, então, é a aplicação do revestimento de gesso com desempenho, ou seja, sem talisca, sem mestra e não sarrafiado. O problema desse tipo de técnica é que ela é rápida, ela é simples, mas se a parede, né, ou seja, o substrato, ela não é plano, você vai ter uma camada de gesso também não plana. É uma técnica barata, aplicada por muitas construtoras no Brasil, tá certo? Só que ela depende que a parede esteja muito plana para que de fato ela seja eficaz. Bom, aí quando eu tenho taliscas e mestras, né, eu consigo fazer o revestimento de gesso sarrafiado. O gesso sarrafiado ele gera um acabamento mais liso, mais plano, mais uniforme, né, corrigindo as irregularidades do substrato. Mais caro, mas também tem um requisito mais interessante de planicidade do que o desempenado. Bom, qual é a vantagem do gesso, então, em relação à argamassa de cimento e areia? Ele tem uma produtividade global, né? Então você tem uma camada já com uma rugosidade final lisa. Então você não tem que fazer embolso, chapisco, embolso, reboco. Talvez só chapisco e o gesso é suficiente, ou talvez só o gesso já é suficiente. O gesso ele ganha resistência mais rápido, né? Então o prazo de cura é menor, geralmente antecipando o ciclo de pintura, né? Então enquanto eu tenho que esperar o chapisco, curar, o embolso curar, o reboco curar para começar a pintura no gesso, isso acontece muito mais rápido, tá? Eu tenho uma rugosidade lisa e branca já, né? Veja, a argamassa de cimento e areia, você tem uma superfície não tão lisa e cinza. Então você vai ter massa corrida, vai gastar bastante com massa corrida, fundo preparador e depois pintura. Então, talvez no gesso, como eu já tenho uma superfície lisa e branca, eu posso dispensar o uso de massa corrida ou reduzir bastante o seu uso, indo direto talvez para a camada de pintura. Então, aqui eu tenho os revestimentos de gesso liso com aplicação de pintura. Tá? Bom, a pasta de gesso endurecido tem uma massa específica entre 900 a 1.000 kg por metro cúbico e a argamassa tem entre 1.700 a 2.000 kg por metro cúbico. Então, a pasta de gesso ela pesa metade do gesso, do que a argamassa, né? O que é interessante. O gesso liso, gente, tem uma camada bastante pequena. Claro que se a sua parede for boa, né? Tiver boa regularidade e boa pressão geométrica. Então, posso ter uma espessura bem pequena. Reduz a carga, reduz elementos estruturais, fica mais barato. Bom, só que para poder fazer o liso desempenado com uma espessura baixa, eu tenho que ter um controle bastante importante da regularidade geométrica da superfície, da parede. A reduzida espessura, gente, como é pequena, ela não ajuda no comportamento mecânico da parede e se a parede se deforma, o gesso vai trincar, porque ele não absorve essas deformações, ele tem maior suscetibilidade à deformação do substrato. Sua espessura reduzida, gente, deixa ele mais sensível a choque, então se tiver um impacto na parede, vai criar um buraco, ele pode desplacar, né? Não auxilia a fixação de carga suspensa, então se eu quero colocar um quadro, uma TV, eu tenho que fazer com que o fixador vá até o substrato. Na argamassa de cimento e areia, a própria argamassa ela tem capacidade de fixar as cargas, né? O gesso ele ajuda no isolamento térmico, ele é excelente, mas sem qualquer outro aditivo, ele não auxilia no isolamento acústico. Bom, gente, tem que ter um operário bom para fazer isso, né? Então requer bastante habilidade do operário, né? E a gente tem uma limitação que bons aplicadores de gesso são limitados, então a gente não tem o que a gente tem de empresas e profissionais que executam revestimento de gessos não atendem à situação da demanda do mercado, tá? Às vezes você tem que esperar para você ter um bom profissional, né? O padrão desempenado, gente, apresenta uma superfície ondulada, padrão de acabamento inferior, né? O gesso é suscetível à água, sofre deterioração e a umidade excessiva pode favorecer o desenvolvimento de micro-organismos, né?
Gesso, gente, é um negócio muito complicado porque gera muita sujeira, muito desperdício, é um serviço muito sujo, né? Parece um cenário de guerra por onde passa o trabalho de revestimento de gesso. E ainda tem um problema, né? Ele é um contaminante importante e a gente tem muita dificuldade de fazer reciclagem ou disposição desse resíduo de gesso, tá? Muito caro. Isso aqui é o resíduo de gesso gerado durante a produção de gesso na obra, né? Gera muito resíduo, tá? Gente, o gesso, gente, o sulfato de cálcio, ele é um material corrosivo, tá? Então, ele propicia a corrosão de peças de aço carbono, né? Então, se você vai ter uma peça metálica em contato com o gesso, tem que proteger essa peça metálica com pintura anticorrosiva, senão ela corrói, tá? Então, pregos, parafusos e outras peças metálicas em contato com o revestimento de gesso, eles vão corroer, tá? Bom, a aderência, gente, ela já começa a ficar prejudicada em espessuras acima de 1 centímetro, né? Aí você começa a ter desplacamento de peças de grandes dimensões de gesso. Tá? Aqui eu tenho a execução de gessos com sarrafiado, evidentemente com as mestras, ó, no teto e na parede. Algumas construtoras fazem isso sem chapisco, mas aí você tem que ter uma aderência muito importante no gesso para que você faça isso sem chapisco. Na dúvida, faz com chapisco. Gasto muito pequeno por um problema gigantesco que você pode remediar, né? Aqui é a projeção mecânica, né? Você tem um pressurizador, que ele vai ter 2 bicos injetores, em um ele joga água e no outro ele joga gesso, faz a dosagem na ponta e já pressuriza isso na parede. Projeção mecânica de gesso. Depois você pode vir e sarrafiar esse gesso que foi projetado mecanicamente na parede, né? Isso no teto, isso na parede e etc. Por que não chapiscar, né, gente? É muito barato, vale a pena chapiscar, né? O gesso com projeção mecânica, gente, ele admite maiores espessuras, porque ele está sendo lançado com pressão na parede, então ele adere mais. Tem menos desperdício, maior produtividade, melhor desempenho mecânico, ou seja, melhor aderência, melhor resiliência, maior resistência, e tem um produto final melhor acabado. Tempo de pega final, 120 minutos, né? Então, depois disso não dá mais para fazer dosagem. Resistência à compressão perto de 4,5 megapascais. As espessuras de 1,5 a 100 milímetros, mesmo sem chapisco. Tá? Desvantagem, tem um alto investimento inicial, né, para você poder comprar esse compressor e etc. Isso custa caro, alguns operadores, alguns empreiteiros têm um pouco de barreira quanto a isso, né? E você precisa de um fluxo de água contínuo perto de onde você vai aplicar para você poder usar o equipamento. Tá? Gesso, né? Você tem que estocar em lugar seco, sobre pallets, né? Afastado das paredes, para ele não puxar a umidade das paredes, e o empilhamento máximo é de 15 sacos. Claro que não é isso, que isso não é um estoque adequado de gesso. Tá? O gesso comum, nosso gesso liso, né? Ele tem um tempo de pega inicial de 10 minutos, final de 45 minutos, uma resistência à compressão de 8,4 megapascais, espessuras entre 4 a 15 milímetros. Tá? A alvenaria, para fazer gesso, revestimento de gesso, a alvenaria tem que estar concluída, limpa e eventualmente regularizada. Os encontros entre as paredes e tetos e tem que estar nivelado, aprumado e tudo no esquadro. Já tenho que ter feito as instalações elétricas e hidráulicas totalmente concluídas. Já tenho que ter colocado os marcos e contramarcos das janelas já aprumados, já nivelados perfeitamente. Né? Bom, o que eu uso então para preparar o substrato? Né? Eu vou usar prumo de face, esquadro de alumínio, régua de alumínio com nível, escova de aço, né? E aí, para fazer o gesso, a gente usa o facão. Esse facão ele usa geralmente para espalhar o gesso e depois para planificar e alisar diversos tipos de desempenadeira de aço. Né? A base, eu tenho que remover todas as rebarbas de concreto e argamassa, limpar o pó, remover sujeira, remover material solto. Aplico o chapisco rolado, eventualmente uma mão única, né, na superfície, no mínimo 3 dias antes, ou um chapisco convencional. Né? Isso no teto sempre chapisca. Parede, eventualmente, chapisca, mas é bom chapiscar também. Né? No gesso liso, eu tenho água mais gesso, misturado sempre em pequenas quantidades, porque lembra que o tempo de pega é entre 10 e 45 minutos. Então, se ele mistura muito, se é para almoçar, já perdeu o gesso. Né?
Você limpa e molha a base e aplica com a desempenadeira, com demãos cruzadas. Então, aplico de baixo para cima e da esquerda para a direita, né? E o teto sempre de frente para trás, né? Então, ele tem uma bacia, um balde com água, ele lança o pó de gesso, isso decanta, quando ele vai aplicar, ele pega lá do fundo do gesso e vem hidratando na própria desempenadeira, tá? Legal? Então, aqui se ele mexe tudo, isso endurece muito rápido. Geralmente, ele joga o pó e espera decantar. Se ele mexer, isso endurece muito rápido, ele perde o gesso, né? Legal? Tem taliscamento, se você for sarrafiar, evidentemente, né? Tem mestras, se for sarrafiar, então mestras de teto, tá vendo? Né? Pode ser projetado, né? E depois sarrafiado, como a gente já viu, né? Como é que você controla? Sarrafiado, você faz verificação com a régua. Você tem que colocar a régua e tem que estar planificado, né? Você verifica se é uniforme o alisamento e você risca com o lápis no encontro para ver se isso faz curva, para ver se ele está fazendo curva no canto, né? E no final você tem que limpar o ambiente e retirar todos aqueles resíduos, tá? Isso aqui são os resíduos gerados, né, após a conclusão do serviço de gesso. Cuidado com a disposição, porque não é qualquer tipo de aterro que você pode receber gesso e ele contamina qualquer outro material. Bom, sobre revestimento é isso. Falamos então de taliscas e mestras, frisos e juntas e revestimentos com gessos, tá certo? Pessoal, mais uma vez, obrigado pela presença e até mais.